Fala, meu povo, vamos chegando, você aí do Instagram, estamos aí. Hoje nós vamos falar sobre os segredos da saúde mental. Fica com a gente, continue assistindo. Fala pra mim de qual lugar do país que você me assiste nessa noite. Vamos lá, meu povo, vamos chegando. Mais uma vez, boa noite a todos. Fala pra mim de qual lugar do país que você me assiste. Você que está aí no Instagram, você que está aí no Facebook, vai compartilhando, vai convidando os amigos para estar conosco nessa noite. Hoje a gente vai falar sobre saúde, 5 segredos para a saúde mental. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu acredito que sim, começando uma vida de cada vez, e eu comecei com a minha e a gente tem trabalhado a cada instante. E eu queria nessa live, nessa noite, começar com 2 pensamentos muito importantes e que falam assim de uma maneira muito especial. No episódio de hoje a gente vai apresentar 5 segredos, na realidade um resumo de 5 segredos de como você tem, o que você precisa fazer para ter uma mente saudável. 5 segredos para você entender aí o que é, como que você pode ter então uma mente saudável. E esse vai ser então o nosso assunto no dia de hoje. Eliane colocou, tá bronzeado, hein? É o calor, minha amiga, é o calor que tá muito forte aqui, viu? E eu queria começar a live de hoje com 2 pensamentos bem importantes. E o primeiro pensamento aqui agora é um pensamento de Dennis Whiteley. Olha que pensamento incrível desse camarada, e ele diz assim, ó: se você acredita que você pode, provavelmente pode. Se você acredita que não vai, com certeza não vai. A crença é a chave da ignição que tira você da plataforma de lançamento. Olha que pensamento interessante esse, né, dele. Se você acredita que você pode, provavelmente pode. Se você acredita que não vai, ele diz aqui, com certeza você não vai. A crença é a chave para a ignição que tira você da plataforma de lançamento. Ou seja, se você acredita, se você tem crença que você pode transformar a tua história, você pode transformar de um jeito incrível, de um jeito muito especial. A Patrícia colocou aqui no Facebook que não está me ouvindo. É só a Patrícia que não me ouve? Tem mais alguém que não está ouvindo no Facebook? Coloque aí. Você que está no Instagram aí, minha voz está chegando, me ajude aí por gentileza nesse instante para a gente ver se tem algum probleminha aí que a gente tem que arrumar. Pera aí. Tá me ouvindo, Patrícia? Vamos lá, meu povo, vamos lá, vamos lá. E o segundo pensamento é de um médico aqui, um doutor Joe Dispenza. E esse doutor aqui, ele deixou uma frase que é um pensamento muito incrível, e essa frase é: os pensamentos, eles são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. Então, ó, os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. Pensamentos, a linguagem do cérebro, e os sentimentos, a linguagem então do corpo. A linguagem do corpo. Isso é incrível, não é verdade? Isso é incrível. E aqui no Facebook agora não me responderam ainda se estão me ouvindo. Pode me ajudar aí por gentileza? A Patrícia disse que não estava conseguindo me ouvir aí, só para a gente ter certeza aí de que a minha voz está chegando aí no Facebook. Hoje a gente está falando aqui sobre chaves, que são chaves não, na realidade a gente está falando aqui hoje sobre 5 segredos para ter a mente saudável no mundo em que a gente vive, né? E eu trouxe para você 2 pensamentos e a gente vai trabalhar forte hoje em 5 segredos, um resumo na realidade de 5 segredos para que você tenha aí a sua mente saudável. E olha que interessante aqui, o cérebro, ele é um órgão, e a gente já falou um pouco sobre isso, ele tem cerca mais ou menos de 1,5 kg, e Deus, quando criou o ser humano, ele criou para que você fosse livre emocionalmente,
E infelizmente a gente vive num mundo em que a gente se tornou escravo de pessoas, escravo de homens, escravo de mulheres, escravo da religião, escravo de uma série de coisas. E principalmente escravos também de nós mesmos, ou seja, escravos da própria mente. Quando Deus criou o cérebro humano, Ele criou você para ser livre emocionalmente. E aí imagine uma máquina incrível que tudo que você planta, você colhe, tudo que você coloca para dentro desse cérebro, você vai colher. Então, uma vida inteira a gente teve uma grande quantidade de porcarias que veio, né, desde o nosso nascimento, ou antes até do nosso nascimento. A gente já falou aqui sobre memória genética, a gente já falou aqui sobre herança genética, a gente falou sobre traumas e bloqueios emocionais, toda sorte de situações que a gente já enfrentou aqui na vida, né? E ao fato da gente acabar enfrentando esse tipo de coisa, a gente se tornou escravo, inclusive, da nossa própria mente. Quando você olha, o cérebro, ele é um órgão que ele tem 1,5 kg em nosso corpo. E como qualquer outro órgão, ele pode ser saudável ou não. Então, existem muitas pessoas que às vezes se preocupam muito com o seu corpo, não é verdade? Em malhar o corpo, ter saúde do corpo, mas esquecem aí da saúde da sua mente. E se você não está se preocupando com as suas emoções, hoje você vai ter sérios problemas no futuro. Se você não cuida das suas emoções, você vai ter sério problema no futuro. Por quê? Porque grande parte daquilo que nós pensamos, nós nos tornamos. E quando você olha hoje, a ciência já fala que nós temos entre 40 a 70 mil, alguns estudos falam de pensamentos diários, a maioria deles pensamentos negativos, a maioria deles pensamentos que nos sabotam, a maioria pensamentos que nos destroem. E quando você olha para esse tipo de coisa aqui, a nossa mente ela pode ser saudável, ela pode ser doente, depende muito de você. E o problema é que a gente é doutrinado, no mundo em que a gente vive, a gente é doutrinado a acreditar que os nossos problemas estão fora. Muito pelo contrário, os nossos problemas estão dentro. Os nossos problemas estão na mente, a solução também está na mente. Os nossos maiores inimigos vivem dentro de nós. E quando você olha para a tua mente, ela se tornou terra de ninguém. E essa terra de ninguém, ela se tornou um campo minado. E esse campo minado vai trazer sérios problemas para você no futuro. E se você não acorda para a vida, você vai ter uma série de dificuldades no futuro. Então o teu cérebro, que tem 1,5 kg, que a maioria das vezes, 90% das pessoas, ele está controlando a vida dessas pessoas, as pessoas se tornaram escravas da própria mente, ele pode estar danificado, ele pode estar doente ou não, tudo vai depender da maneira como você trata dele. E o cérebro, ele está entrelaçado, para você ter uma ideia, com a nossa mente está embutida dentro dele, né? Então emoções, comportamento e as funções de todos os outros órgãos estão interligadas. E aí, como é que você faz? Felizmente, ações simples na vida diária podem ter um grande efeito em maximizar a saúde do teu cérebro e minimizar essas doenças degenerativas que nós temos. Como grande parte das pessoas elas foram doutrinadas a acreditar mais numa questão de criação de identidade, aí que potencializa e preocupa, porque as pessoas começam a acreditar que elas são, não que elas estão. Então é muito comum às vezes alguém falar que você é depressivo, que você é depressiva, que você é ansioso, que você é ansiosa, e você cria identidade disso. E quando você cria identidade, você está encrencado. E eu queria te fazer um convite agora, você que está no Instagram, clica aí nessa pipazinha que tem aí embaixo, nesse aviãozinho, e marca aí pelo menos 5 amigos nesse instante para que essa live chegue para eles. Você do Facebook, se já compartilhou, ó, parabéns. Se ainda não, compartilhe, marque o nome de alguém para que chegue mais pessoas tenham a oportunidade que você está tendo. Então, quando a gente fala em doenças degenerativas, principalmente entra numa parte em que as pessoas são doutrinadas a acreditar em não estar num estado, mas ser. E com tudo aquilo que você cria identidade, nós vamos ter problemas. Você viu como eu comecei a live de hoje? Na live de hoje que eu comecei aqui, eu falei para você aqui de 2 pensamentos, né? E um dos pensamentos aqui, que foi o pensamento de Whiteley, né? O Dennis Whiteley. Se você acredita que pode, provavelmente pode. Se você acredita que não vai, com certeza não vai. E quando você olha para isso, o livro sagrado já falava sobre isso, a Bíblia, de que assim como imagina, sabe, Salomão falou, assim como imagina na sua alma, e a questão da alma aqui está falando do cérebro da pessoa,
será. E a ciência depois comprovou que tudo aquilo que você foca expande. Então, tudo aquilo que você coloca a sua atenção acaba atraindo para a tua vida. E eu até falei para você, eu ajudo em vários grupos de pessoas que têm ansiedade e têm depressão. Eu estou ajudando essas pessoas lá dentro desses grupos, aconselhando e falando algumas coisas. E quando tudo começou aí na pandemia, as pessoas começaram a focar muito na questão da pandemia. Eu falei, gente, para com isso, para de falar disso. E as pessoas estavam falando do noticiário, das notícias, da desgraça. Parou a foto no tempo em cima dessa tragédia que acomete o mundo. E eu falei, tudo que vocês focam vai expandir. E aí, muitas das pessoas que fazem parte dos grupos de ansiedade e depressão acabaram pegando exatamente o problema aí desse vírus, porque as pessoas estavam atraindo para a sua vida. Então, nossa mente, ela vai vibrar, e essa vibração da tua mente vai atrair tudo aquilo que você está pensando. Então, se você está pensando em coisas ruins vão atrair para você. E muitas abordagens diferentes foram encontradas para concluir e manter circuitos cerebrais ativos positivos. E acabam então diminuindo o estresse excessivo, limpam resíduos entre as células cerebrais e também diminuem a inflamação entre as artérias obstruídas. Tudo com o poder da mente. Olha que incrível isso. E nessa live de hoje eu quero resumir 5 fatores que têm um grande efeito na função cerebral ideal. As pesquisas mais atualizadas aí sobre saúde do cérebro, elas são consistentes com os conselhos que de repente você poderia receber aí de uma pessoa idosa, que poderia ter te dado em algum momento da vida quando você foi muito jovem, e as pesquisas estão levantando exatamente como se fossem conselhos. Ações fáceis de estilo de vida podem influenciar positivamente a saúde do cérebro. E existem 5 fatores que podem determinar a sua saúde emocional, a sua saúde mental. E depois eu vou trabalhar um pouquinho em cada um deles aqui. E a primeira aqui, os 5 fatores são dormir, depois exercício, alimentação, cuidando do seu cérebro e se expondo então à natureza. 5 conselhos que poderia uma pessoa idosa dar a alguém que fosse mais jovem. E eu queria falar nessa noite, se você tem costume de anotar, pegue seu papelzinho aí, sua caneta, né, seu caderninho, e anote no seu caderninho o primeiro segredo. Dormir é fundamental para aprender a limpar o cérebro. Quando nós dormimos, nós limpamos o nosso cérebro. Olha que interessante isso, hein? Dormir para limpar o cérebro. E grande parte das pessoas, por isso que você começa a perceber que quando uma pessoa ela está num estado de ansiedade, quando ela está num estado de depressão, quando ela está num estado de dormência emocional, uma das primeiras coisas que são atacadas na vida dessa pessoa tem a ver com a insônia. O sono dela desaparece. E aí, para ela tentar dormir, ela precisa tomar algum tipo de medicamento. E esse medicamento ele vai acabar trazendo uma série de efeitos colaterais. E o sono é muito importante para o nosso cérebro. E eu não vou me estender aqui falando sobre o sono, porque a gente gravou uma live inteirinha, exclusiva sobre isso. Se você já assistiu e tem vontade, assista de novo. Eu falo sobre os tipos de sono que existem e a gente trabalha com propriedade, que é a live O Poder do Sono. Então você aí do YouTube, você procura aí na playlist aí dos vídeos, O Poder do Sono. Você que está no Facebook, você vai na aba Vídeos e você consegue encontrar O Poder do Sono. Além de falar sobre vários tipos de sono, a gente ensina técnicas para te fazer dormir em segundos. Então assista essa live se você não assistiu. E já assistiu e não lembra mais, assista de novo. E você do Instagram, no IGTV, você tem também, só procurar por assuntos, O Poder do Sono. Eu falo sobre vários tipos de sono nessa live e eu ensino, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 técnicas para fazer você dormir, e uma delas, que é a que eu mais uso e que você consegue dormir instantaneamente, assim, em segundos você acaba apagando. Então não vou entrar com propriedade, mas se quer se estender e aprender sobre isso, O Poder do Sono é uma live incrível. O sono é muito importante para o cérebro. Mas até recentemente as pessoas não tinham ideia, os estudos não sabiam muito por que isso funcionava, mas o sono ele é dividido em estágios, e eu falo sobre os estágios do sono na live O Poder do Sono, que já foi um tempo atrás. Ela é dividida de 1 para 4, e não REM ou NREM, e sonho também, né?
também conhecido como movimento rápido dos olhos, que é o sono REM. E os humanos passam por esses estágios por períodos de 90 minutos e até 2 horas. Felizes são aqueles que alcançam, né, o ápice aqui de 2 horas dentro de um sono REM, que é o sono onde vem os sonhos, onde acontecem as coisas, que ele é incrível isso daqui, ó. E dá um total aproximadamente aí de horas, né, de entre 7 a 8 horas necessárias para você ter uma saúde muito boa nesse sentido, né? Recentemente descobriu-se que a memória e também o aprendizado aumentam em todas as fases do sono, mas possivelmente mais no sono profundo você tem um aumento da sua memória. Então, por isso que é interessante assistir a live O Poder do Sono, para você desenvolver o sono REM, porque ele vai te ajudar bastante também aí na memória. O sono profundo também é profundamente relaxante e revigorante. Recentemente descobriu-se que durante um sono profundo, o nosso cérebro tem um mecanismo elaborado para limpar detritos. Então, enquanto a gente está dormindo, a ciência descobriu agora que é mais ou menos como se você estivesse colocando a tua mente num processo de limpeza. Então ela vai começar a limpar os detritos e a sujeira das coisas ruins que acabaram acumulando durante aquele dia. E aí quando você não dorme legal, você vai ter sérios problemas. Eu acho muito interessante esse estudo agora que saiu por último, porque dentro do sono profundo, que é o sono que vem inclusive os nossos sonhos, e você acaba tendo um processo de mecanismo em que ele começa a limpar os detritos. Isso é incrível, na verdade, porque começa a limpar a sujeira, começa a limpar as porcarias que estão dentro de você. E existem muitas descobertas que mostram que a memória, que o aprendizado, eles aumentam. Então a capacidade sua de aprender e a capacidade de memória sua, ela é expandida quando você dorme, quando você passa por um processo de sono. E a privação de sono, ela acaba diminuindo a capacidade da aprendizagem. Então, quando você não dorme, você vai ter problemas. E é interessante que um tempo atrás eu já falei com você sobre isso. Por que um ataque é tão forte à mente de uma pessoa? E aí eu falei para você que tem a ver com um estudo que vai muito mais profundo e que vai além daquilo que a gente conhece e vai para o campo desconhecido, ou seja, vai para o mundo espiritual da coisa. Deus se comunica com o ser humano através da mente. E você sabe, mesmo que você não tenha uma religião em si, que você não seja cristão, você já ouviu falar que existe uma luta entre o bem e o mal, e o mal quer destruir o bem, e é uma luta muito forte em relação ao ser humano. E essa luta em relação a destruir o ser humano, o campo de batalha, por incrível que pareça, é a mente do ser humano. Porque Deus se comunica conosco através da mente. E ao se comunicar conosco através da mente, então o mundo mal precisa destruir esse campo de comunicação. Porque se destruir esse campo de comunicação, destrói grande parte. E a ciência comprovou que 90% das nossas doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Então perceba que a mente ela é muito atacada. O campo de batalha é a mente. Então, quando você olha para o mundo que existem alimentos que foram desenvolvidos. E não é só o mundo mal que sabe disso. Inclusive pessoas mal intencionadas acabaram produzindo determinados tipos de substâncias e coisas que têm uma capacidade incrível de manipular a mente do ser humano. E manipulando a mente do ser humano, inclusive através até de coisas que você pode estar comendo, faz com que você seja suscetível a ideias, a coisas, determinadas situações em que você é exposto. Então, quando você olha para esse tipo de coisa, então o mundo mal tem que agir de todas as maneiras para incapacitar a mente do ser humano para que você não tenha um contato com Deus. E aí está mais do que provado que quando a mente é abalada, todo o restante é abalado, todo o corpo é abalado. Então, se você tem uma privação de sono, e eu falo sobre a privação de sono, quando eu falo também, acho que numa live eu falo sobre insônia, eu não lembro mais o nome dela aqui, porque já são mais de 160 aulas que nós temos gravadas, então a gente vai esquecendo aí os títulos, né? Mas eu falo com propriedade aqui sobre a questão da privação do sono e os perigos de você se privar do sono, os perigos de você não dormir. E aí, quando uma pessoa ela tem que cair na situação dela ter que tomar medicamento para que ela durma,
essa pessoa não vai ter um sono REM, ou seja, ela não vai ter um sono reparador, ela não vai ter um sono de qualidade, consequentemente ela não vai ter aquele mover dos olhos que é tão necessário para dormir profundamente, ela não vai ter um aumento da memória, ela não vai ter um aumento do aprendizado, ela vai ter um problema seríssimo no contexto que envolve a sua mente. E aí, quando ela tem que tomar um medicamento para ela dormir, isso aí ela acaba não entrando nesse estágio de sono, mas ela é dopada. E eu falo com propriedade na live O Poder do Sono, e você pode encontrar lá. Então o primeiro segredo é dormir, gente. Você precisa dormir. Pare de se privar do sono. Então tem que haver uma possibilidade de você dormir. Eu sei que às vezes não é muito fácil dormir, né? Principalmente em temperaturas altas, e o país está enfrentando agora um período de temperatura alta na maioria dos estados, né? E eu sei que isso fica complicado, principalmente se você não tem lá, sei lá, um ar-condicionado, ou pessoas que não têm como dormir com ar-condicionado. Essa noite mesmo foi terrível para dormir, né? Eu tive muita dificuldade para dormir e não foi fácil devido ao calor. O segundo segredo aqui agora, ele tem a ver com exercício físico, mas um exercício moderado, ele é uma bala mágica para a saúde do nosso cérebro. Então dormir faz bem. Dormir já foi, né? O exercício moderado, ele faz bem para a saúde da sua mente. Mas tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que usam o exercício, e o exercício físico ele acaba sendo um estressor muito forte aí para a sua saúde mental. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso daqui, porque o exercício ele tem uma situação muito maravilhosa, mas se você usa ele e ele acaba sendo um estressor, ele pode fazer mais mal do que bem. Mas o exercício moderado, ele pode te ajudar a aumentar o aprendizado, ele pode te ajudar também na questão da memória, de muitas maneiras, incluindo aqui a diminuição do estresse, a redução da pressão arterial. Então, pessoas aí que têm pressão alta, para você ter uma ideia, se ela tiver um tipo de exercício que seja moderado, ele vai contribuir a longo prazo aí na regulação da sua pressão arterial também, a diminuição da diabetes, a diminuição da obesidade. Então, o exercício, ele pode ser utilizado como um medicamento realmente, porque ele aumenta a neurogenese e ele diminui doenças degenerativas do nosso cérebro. Então vai chegar um determinado momento em que uma pessoa ela pode ir para um quadro, que esse quadro ela passou por vários estágios, né, na sua vida, como dormência emocional, situações depressivas, situações de ansiedade, e que acabou chegando num processo lá realmente de adoecimento do seu cérebro, e chegou até o processo de uma doença degenerativa do cérebro. E quando você usa o exercício físico moderado, ele tem uma capacidade de diminuir as doenças degenerativas do cérebro, a questão de evitar um derrame, a inflamação e transtornos de humor e também de ansiedade. Você veja, tudo com exercício moderado. Então é escolher um tipo de exercício que não seja um estressor, mas um tipo de exercício físico que possa contribuir então para esse tipo de coisa. Então, primeiro segredo, dormir. Quero todo mundo dormindo. Segundo, agora, o exercício moderado. E se você já passou dos 15 há um tempo, converse com o seu médico e veja, né? Faça uma bateria de exames e o tipo ideal de exercício físico que você poderia fazer, que pode ser uma simples caminhada e assim por diante. Terceiro segredo agora tem a ver com a alimentação. Dizem aí que o peixe morre pela boca, né? E muitos outros dizem aí que nós somos aquilo que nós comemos. Existe um problema muito sério aí, porque ele é um segredo, mas tem muita gente que acaba padecendo nesse conceito, porque uma boa alimentação ela é essencial para a saúde do nosso cérebro. Temos que aprender a comer. E hoje existem muitas porcarias que na realidade a gente come, mas não são os melhores alimentos para a nossa saúde mental. Nós podemos ter sérios problemas se a gente não tomar cuidado com aquilo que a gente está colocando para dentro, para aquilo que a gente está colocando, né, se alimentando. E os alimentos saudáveis, eles podem estimular a sua saúde cerebral, aumentando e diminuindo a inflamação que causa muitas doenças, artérias que são obstruídas e que vão causar aí derrame na pessoa. Então, há uma quantidade muito excessiva de consumo de gordura. Essas gorduras, elas vão entalhar nas suas artérias
e consequentemente você vai ter uns sérios problemas no futuro. E tantas coisas que você poderia estar usando. Existe uma coisa que eu arranquei da minha vida já faz uns 30 anos mais ou menos, que se chama margarina. Quando você não precisa nem de mim, mas vai no Google aí e pesquisa, né, quais são os perigos do consumo da margarina e você se assusta. Então a quantidade de gordura que você está colocando para dentro de você, e tudo isso vai estagnar, ou seja, tudo isso vai endurecer as suas artérias, tudo isso vai fazer com que você não tenha a elasticidade necessária das suas artérias. E quando você pensa aí, por exemplo, em cérebro humano, você está falando de microartérias, você está falando de, no português agora, né, para você entender bem, pequenas, mínimas, pequenininhas veiazinhas que passam irrigando o seu cérebro. E quando você tem uma artéria dessa obstruída, essa artéria, para você ter uma ideia, ela pode te causar um AVC. E tudo começou como? Tudo começou comendo. E aí, uma coisa que é interessante, gente, quando a gente olha para isso, tem a ver com paladar. Porque é gostoso aqui. Se você não tem, por exemplo, tempero. Antigamente, eu lembro que eu gostava muito de comer churrasco, né? Já faz uns 20 anos que eu tirei a carne também da minha vida. Mas eu gostava muito. E por que eu tirei da minha alimentação a carne? Nosso assunto hoje aqui não é vegetarianismo, mas sim, eu sou vegetariano já faz 20 anos. E por que eu tirei a carne da minha vida? Eu fui estudar uma coisa, porque eu tenho uma herança hereditária, eu sou de uma família de diabéticos. E a herança hereditária na minha família faz com que as pessoas vão ter diabetes tipo 2 e consequentemente vão morrer. Aí você pode estar pensando, o que tem a ver não comer carne com ser diabético? Tem tudo a ver. Mas muitas pessoas não sabem. O nosso pâncreas, ele produz a insulina natural para proteger o nosso corpo aí da quantidade de glicose que ela vem para você. Porque a glicose, o açúcar no sangue, ele pode vir pelo açúcar aí, o próprio açúcar que você está consumindo, mas ele vem de várias formas para dentro de você. E ele vem até através da alimentação. Arroz, por exemplo, arroz branco, que eu não como também, eu como arroz integral. O arroz branco, ele se transforma em açúcar dentro de você. Então, pense, eu estava tudo que encrencado. Eu tinha herança genética que me levaria para uma situação como essa. Eu tinha já automaticamente o aumento através da própria alimentação e eu fui estudar. E aí eu descobri que a célulazinha do pâncreas que produz a insulina natural aí, não insulina que você vai injetar, vai aplicar, mas a insulina natural, ela produz para te proteger. E a gordura animal vai chegar a um determinado momento, eu vou falar bem no português aqui, não no termo científico, mas para todo mundo entender, ela encapa essa célulazinha e vai chegar ao ponto que essa célulazinha não produz insulina. Consequentemente, a insulina numa pessoa que ela tem herança genética vai faltar, e quando ela faltar, fatalmente tem diabetes. E aí eu tive um pai diabético, eu tenho avós diabéticos, eu já tenho irmãos diabéticos e graças a Deus eu não tenho. Mas faz 20 anos que eu tomei uma decisão. E aí eu tive que abandonar o churrasco, gostava de comer carne, mas eu pensei no meu futuro. E eu comecei a pensar, por que a gente come carne? A gente come carne por causa do paladar, é por causa do tempero. O tempero que está na carne faz com que eu coma ela. E aí eu comecei a entender isso, foi mudando. Eu mudei uma série de hábitos na minha vida e um dia eu posso falar com você só sobre saúde aí na questão da alimentação. Mas eu arranquei muita coisa da minha vida e às vezes algumas pessoas até, eles acabam tendo algumas dificuldades, né? E se assustam, né? Como meu colega de Goiânia, e quando ele falou para mim assim, ó, vamos comer determinada coisa, você come determinada coisa? Não, não como. Você come determinada coisa? Não, não como. Você, entendeu? E aí ele ficou olhando para mim e falou, rapaz, o que você come, né? Não, eu como muito bem, mas muito bem mesmo. E eu lembro que quando eu cheguei em Goiânia, né, a gente almoçou aí num restaurante e foi arroz branco, né? E eu tenho muita dificuldade hoje com arroz branco. E aí eu falei para ele, rapaz, eu tenho que fazer diferente, eu vou cozinhar. E eu sou um cozinheiro lá, não grande coisa, mas cozinho. E aí eu peguei e fiz aí o meu arrozinho integral de todos os dias, né? Para ter aí essa saúde. Então assusta alguns que de repente não conhecem, né? Mas exatamente pensando na questão da alimentação, porque quando você pensa naquilo que você come, você pode ter uma eliminação ou não possibilidade de doenças que um dia poderiam vir para a tua vida. Basta você olhar para a tua família. Quais são as doenças que estão relacionadas à sua família? Que tipo de doença estão nelas? Existe herança genética, ou seja, está passando de pai para filho, os avós também tiveram?
E ali você tem que estudar sobre essa doença e o que você precisa fazer de mudança na sua vida para que você não pegue essa desgraça aí. Então, um estudo recente ele mostra que quanto mais frutas você colocar na sua alimentação em cada dia, menor será a mortalidade e as causas de morte quando você insere frutas. Tem gente que não gosta de comer fruta. A redução ótima de mortalidade nesse estudo foi de 2 porções de frutas e 3 vegetais por dia. Cada dose, olha que interessante a pesquisa, cada dose reduziu as causas de morte cardíaca e vascular e também diminuiu consideravelmente a questão de demência vascular em 4%. Já imaginou? Isso é muita coisa, só pela alimentação, e outra, só por uma porção aqui de duas porções de frutas e 2 porções de vegetais diários. Então, quanto mais colorido for o seu prato, melhor será, tá entendendo? Então, quando eu falo melhor, mais colorido, eu não estou falando aí para você de corante, porque grande parte dos alimentos é cheio de corante. E eu lembro que alguns anos atrás, eu morei sozinho, né? Alguns anos atrás, para estudar, eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinho. E eu lembro que eu cozinhava, eu fazia um macarrão, e o meu macarrão era muito vermelho mesmo, o meu macarrão. E eu consumia uma grande quantidade de porcaria. E eu consumia também naquela época já um produto que você compra, que ele é quadradinho assim, que ele é instantâneo, que é um dos maiores venenos, que ele é plástico puro, em que as pessoas comem. Eu não vou falar de marca, falar do que é, porque não é legal, né? Mas é um quadradinho assim que você joga na água quente, em 5 minutinhos está pronto. E aí você coloca uns negócios fortes ali. É um veneno puro, isso é plástico, ele não é digestivo, não faz digestão, ele fica fermentando dentro do seu estômago. E tudo que você come, ele vai impactar diretamente a sua saúde mental. E aí imagine, você escapar aí de doenças cardíacas, você escapar de questão de demência vascular e diminuir o risco de você ter em 4%, caramba, só por 2 porções? Tem muitas pessoas, para você ter uma ideia, que essas pessoas, elas acabam, para você ter uma ideia, essas pessoas elas acabam aí não comendo, por exemplo, verduras. Não comem verduras. E aí já era, né? A Eliane falou aqui na live, aqui no Facebook, convida os seus alunos para comer o seu macarrão. Não faço mais, Eliane. Esse aí não faço mais, não. O quarto segredo agora, a gente já viu o terceiro, alimentação. O quarto segredo, manter o seu cérebro ativo. A Cintia Alane já falou o que é aqui, né? Já deixou de comer faz tempo. Parabéns, viu, Cintia? Parabéns mesmo, amigo. O quarto segredo agora é manter o cérebro ativo. Use ou perca-o. Os sistemas biológicos, incluindo o nosso cérebro, eles prosperam na atividade celular. As pesquisas recentes mostram que aqueles que usam regularmente o seu cérebro para atividades complexas têm menos degeneração cerebral e também demência. O velho ditado, olha que interessante esse velho ditado aqui, né? Da biologia, use ou perca. O cérebro agora ele é como é e é usado e como ele é usado. Então, o que ele é e como ele é usado determina os tipos de circuitos cerebrais que se desenvolvem e são mantidos. Então, se você não está usando isso aqui, vai ter dificuldades. É a mesma coisa do nosso corpo. Você já reparou que a gente vai envelhecendo? Eu tô com 17 anos agora. Você vai envelhecendo e quanto mais você vai envelhecendo, você vai perdendo a elasticidade. Por isso que você tem que tomar um suplemento mineral chamado magnésio. E eu já ensinei nas lives porque quando refinaram os alimentos, no processo de refinamento dos alimentos se perdeu o magnésio e as pessoas pegaram a palha que tirou do refinamento e jogou para os animais comerem. E você não vê nenhum boi com artrite, com artrose, você não vê nenhum boi aí com reumatismo, mas essas porcarias vieram para a nossa vida. E devido a esse refinamento que aconteceu dos alimentos. E esse refinamento dos alimentos, para você ter uma ideia, foi a tragédia. Então nós precisamos suplementar, sim, senhoras e senhores. E tem a ver com o magnésio. E o magnésio, ele é fantástico para o sistema nervoso central. Ele regula o sistema nervoso central. Eu já falei sobre isso. Você tem que consumir magnésio. E você tem, se não lembra,
você me procure aí, eu teria o maior prazer de te ensinar, te dar a receita para você fazer. Mas tem que consumir, e é o que eu consumo. Porque ele faz com que ele regenera, ele traz o equilíbrio para o sistema nervoso central. Até gaguejei aqui, né? Então, quando você olha para isso, se você vai perdendo elasticidade, é a mesma coisa que um corpo que não faz exercício físico, que não faz um movimento. E aí você vai ficando tudo duro, tudo com um monte de it na tua vida, porque uma série de coisas você não tem, principalmente o suplemento mineral, que acabaram arrancando os alimentos, que está ligado com a outra parte. E você precisa, então, desenvolver ótimas atividades para a saúde do seu cérebro. Aprendizagem de línguas pode ser uma, que vai acabar te ajudando. Então, você aprender um novo idioma, e qualquer idioma, qualquer língua aí, será uma maneira para você usar o seu cérebro. Mas você não precisa aprender o idioma, ou ser uma pessoa que fale fluentemente, mas aprenda palavras novas. Então, aprenda palavras novas. Que pode ser, inclusive, se você, sei lá, é uma pessoa que é cristã, aprenda de repente palavras nas línguas da Bíblia, como foram escritas, por exemplo, tanto no hebraico como foram escritas no grego. Então tem um verso na Bíblia lá que está em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Lembra desse texto bíblico? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas e tal. Então eu faço isso, e às vezes eu aprendo alguns textos bíblicos em outro idioma. Então, na origem aí que a Bíblia foi escrita, por exemplo, Bereshit bara Elohim het haash hashamayim, que é o primeiro texto aí, estou falando em línguas aqui, o primeiro texto da Bíblia, ou seja, e vai forçar o teu cérebro a aprender, que você poderia aprender em grego, por exemplo, a oração que o Senhor ensinou, Pai Nosso que estás no céu, né? Pater rimon, kai nós, orai nós. Então você pode aprender num outro idioma, e aí nesse caso seria o grego. Mas pode aprender palavras também em outro idioma. Buenos dias, buenas tardes, hola, que tal? Pero que sí, pero que no. E aí você vai aprendendo. Então pode ser do inglês, pode ser do alemão, pode ser um determinado idioma que te chame a atenção, vai forçar a tua mente a aprender. Uma outra coisa que você pode trazer aqui é um treinamento musical. Você pode treinar de forma musical. E você pode então aprender algum tipo de uma flauta, você pode tirar alguma nota no violão, você pode cantar, que isso vai te ajudar bastante, aprender uma música, né? Uma música que você poderia cantar. Uma outra coisa que ajuda a desenvolver grandemente o nosso cérebro tem a ver aqui com a questão da jardinagem. A jardinagem inclui a questão da aprendizagem, né? O planejamento, a arte e o trabalho físico. Então são várias coisas que estão envolvidas dentro do processo da jardinagem. E é uma maneira fantástica para você fortalecer a tua mente. Uma outra coisa aqui, ó, tem a ver com artesanato e costura. Eu não sei costurar. Se eu precisar costurar, e às vezes eu preciso, né? Eu moro sozinho, e aí para costurar aí um botão, para mim é muito complicado esse negócio. Mas já costurei botão, viu? Já costurei botão, já costurei alguma roupa que já não sai perfeito com alguém que sabe costurar. Então às vezes tem que recorrer a alguém que sabe costurar para me ajudar. E aí você tem aqui uma outra coisa, você pode aprender aí um tipo de dança ou um esporte competitivo que pode te ajudar a fortalecer a sua mente. Sabia que dançar faz bem? Dançar faz bem para a mente. Uma outra coisa que agora, jogos são incríveis. Você pode ter jogos aqui de palavras cruzadas, você pode ter aqui o xadrez, você pode fazer uso aqui de algum outro tipo de jogo que você possa querer aí. Vai te ajudar então a usar o pensamento, o planejamento e também a escrita. É muito legal. Então você pode desenvolver qualquer tipo de trabalho intelectual que seja aí intenso, vai estar te ajudando. Então o quarto segredo, chegando no final da live, é manter o seu cérebro ativo, lembrando que aquilo que você não usa, você vai perder, gente. Então tome muito cuidado, até porque lembra que numa das lives agora recente, a gente falou dos grandes inimigos que a gente precisa enfrentar, que um deles é a tecnologia, e grande parte hoje a tecnologia, ela emburreceu as pessoas. E se você não cuidar desse tipo de coisa, você vai ter sérios problemas. Já achei algumas costureiras na live hoje, né? A Aline disse assim, eu sei costurar. Ó, Aline, vou mandar para você. Mas tá muito longe, né? Você tá em Maceió. Vamos lá, o quinto segredo agora, exposição à natureza, para a gente ir para a parte final.
Existe uma pesquisa que mostra grandes benefícios mentais do relacionamento com animais de estimação. Você ter aí um contato com animal de estimação ao ar livre, ou seja, a exposição da natureza. Quem nunca se beneficiou de assistir um pôr do sol, de ouvir sons aí de repente do oceano? Eu gosto muito do barulho do mar. Eu gosto muitas vezes de adormecer escutando barulho de chuva, né? Eu gosto muito do barulho da chuva, mesmo quando não está chovendo, eu gosto de colocar. Ajuda bastante. E eu coloco já com ondas, né, com ondas cerebrais, já na frequência, né, porque o nosso cérebro tem ondas cerebrais, que vai te ajudar a adormecer mais rápido também. Ondas teta é muito bom para isso. O barulho de um riacho, né, gente? Quem já não, né, teve a oportunidade, quem já teve a oportunidade é muito bom. O barulhinho dos grilos à noite também, os bichinhos. Cuidar de um animal pode aumentar também a sua compaixão e isso é muito legal, gente. É muito bom mesmo, é fantástico. A pesquisa mostra que caminhar na natureza tem efeitos positivos na saúde e no cérebro. Em uma das lives eu falei para você que eu costumo fazer e eu costumo muito tirar aí o meu sapato e andar descalço na grama por vários momentos, vários minutos com o pé direto na grama. Porque isso tira toda a energia estática, tira toda essa parte negativa de coisas que você pode estar enfrentando. Isso é muito bom. Então a pesquisa mostra que caminhar na natureza tem efeitos positivos na saúde do nosso cérebro. Estar na natureza, para você ter uma ideia, é como uma limpeza mental ou jejum. É incrível mesmo. Acaba melhorando as nossas funções imunológicas e aumenta, para você ter uma ideia, das células assassinas naturais, né, que matam as coisas ruins que estão dentro de nós. Ajudam muito crianças, né, crianças que têm dificuldade, ajudam crianças que têm déficit de atenção. Dentro da pesquisa, eles viram, numa pesquisa que fizeram no hospital, crianças, elas se recuperaram muito mais rápido quando elas tinham acesso para uma floresta. Elas tinham acesso para uma floresta. E quando eu olho para isso, eu lembro de um camarada, na realidade 2 pacientes, acho que talvez você viu esse vídeo, que estavam no hospital e um estava com uma cama mais pro lado de lá e o outro ficava descrevendo para ele como é que era a parte de fora, as árvores que existiam. E aí um dia o camarada morreu, esse que descrevia como as coisas eram, e o outro, quando descobriu que ele morreu, ficou muito triste e tal, e aí pediu para a enfermeira, né, que falasse como que era a natureza lá de fora, que o amigo sempre falava. E na realidade não existia natureza, o que existia era uma grande parede de concreto. E esse camarada, o poder que ele tinha de visualizar algo que não existia, fazia com que ele tivesse saúde, mas acabou ajudando a outra pessoa que estava desistindo de viver. Ele, infelizmente, acabou morrendo, mas a maneira como ele reportava, essa projeção que ele falava da natureza, as crianças no parque desenvolveram saúde na outra pessoa e ela acabou sobrevivendo. E na pesquisa descobriram que pessoas acabam se recuperando mais rápido quando elas são pessoas que estão assim de frente para uma janela que dá acesso a uma floresta e assim por diante. As crianças têm menos estresse quando elas estão com plantas dentro ou ao redor das suas casas. Então, se você tem uma criança que é um pouco estressada, leva essa criança para a prática da jardinagem, uma plantinha, ensine essa criança a tratar, molhar essa planta e assim por diante, vai ajudar bastante essa criança. Outros estudos mostraram também melhor autocontrole, maior valorização do futuro, a diminuição da agressividade e menos depressão após a exposição à natureza. Então, você sabe disso, né? Porque muitos de nós aqui fomos criados que a gente brincava lá na natureza e a gente voltava para dentro de casa só aparecendo o olho, né? Eu era um assim, só voltava para dentro de casa aparecendo o olho. Eu tive infância, mas tem crianças que infelizmente não tiveram. Eu pisei minha vida inteira no chão, tem crianças que os pais não deixam pisar no chão porque tem medo de bactérias. Sendo que o pior perigo não está em pisar no chão, o pior perigo está ficar calçado uma vida inteira. E pessoas com demência e agitação são ajudadas sentadas em um jardim. E se ela colocar o pé no chão, então, gente, fantástico. Na live de hoje a gente viu 5 segredos para você ter saúde mental, saúde emocional, para você desenvolver cada vez mais a sua saúde. E o primeiro segredo que eu falei para você está relacionado a dormir
quando você dorme, você tem uma grande quantidade de coisas boas acontecendo na sua vida. Eu falei em segundo lugar, o segundo segredo tem a ver com um exercício físico moderado, não exercício estressante para o corpo. O terceiro tem a ver com alimentação, nós somos aquilo que nós comemos. O quarto segredo tem a ver com você utilizar o teu cérebro, que ele não está sendo utilizado, ou seja, desafiar o teu cérebro com uma série de coisas. E o quinto segredo aqui, exposição à natureza. Ter contato com a natureza, principalmente se você tiver oportunidade de ter um animal de estimação, é uma delícia fazer isso. E quando a gente olha para tudo isso, nós entendemos na live de hoje que nós temos a nossa comunicação com Deus abalada, porque Deus se comunica conosco através da mente quando a gente tem vários tipos de coisas que acabam não contribuindo para a tua saúde emocional e a sua saúde mental. E aí a gente chega num estágio em que a gente fica doente, a gente fica sensibilizado, a gente fica arrebentado e, consequentemente, isso vai trazer sérios danos para a tua saúde emocional. Mas aqui em cada live, a cada momento, você começou a entender que essa terra não é terra de ninguém, que é uma terra incrível e tudo que você planta floresce. E você tem aprendido em cada live a plantar sementes boas para você ter saúde emocional. E você já aprendeu em cada uma das nossas lives, sempre eu repito, você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E você aprendeu também aqui que você vive em estados, você não é a sua identidade, a depressão, não é a sua identidade, a ansiedade, não é a sua identidade, a dormência emocional e tantas outras coisas ruins que você poderia ter. Mas quando você olha para tudo isso, você precisa entender que você tem uma vida inteira de sementes ruins que foram plantadas dentro de você. Uma vida inteira, sementes que acabaram te maltratando. Uma vida inteira, sementes ruins que foram plantadas de forma voluntária ou involuntária e que vieram para a tua vida. Mas cabe a você ser de luz, seu lindo e sua linda. Cabe a você entender que você pode transformar a sua história, transformando o seu interior. Quer mudar o seu exterior? Mude o seu interior. E para mudar o seu interior, você precisa reassumir o controle da sua mente. É a cada dia fazendo aquilo que eu ensino. É a cada dia indo diante do espelho, olhando para esses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas. Esses olhos que tantas vezes viram o desprezo de pessoas que te maltrataram, que te machucaram. Pessoas que olharam para você com desprezo, pessoas que olharam para você e te arrebentaram com palavras. Pessoas que falaram que você era lixo, que você não prestava, que você não merecia ser feliz, que você nunca ia ser ninguém na vida. Mas você começou a aprender em cada uma das lives que você é um ser incrível, que você é um ser especial e que você não é porcaria. E você começou a aprender a aumentar a linha dos teus valores, principalmente entendendo que a sua identidade, você é imagem e semelhança de Deus. Sendo imagem e semelhança de Deus significa que você não é o que o marido um dia disse, você não é o que a mulher um dia disse, você não é o que os filhos estão dizendo, você não é o que as pessoas estão dizendo, o que os vampiros emocionais que estão drenando a sua energia estão dizendo. Você é imagem e semelhança de Deus, ou seja, o seu valor não está condicionado ao planeta Terra, o seu valor está condicionado ao universo criado por Deus. E aí você entendeu que dentro da sua linha de valores, existe um dos valores que foi destruído uma vida inteira, que tem a ver com amor próprio, é você se amar primeiro. Quando você se amar primeiro, você deixará de mendigar amor de outras pessoas. Você deixará também, para você ter uma ideia, você deixará de querer que as pessoas, agradar as pessoas. Você deixará de querer que as pessoas tenham a última palavra final na sua vida. Mas você entenderá o valor que você tem. E aí, se um homem um dia chegar para você e falar que não te quer mais, é livramento. Se um relacionamento terminar assim. Agora, se você não tivesse esse tipo de pensamento, você morreria. Os filhos estão te maltratando, os filhos estão te arrebentando, os filhos estão te desprezando, os filhos só se aproximam de você quando querem dinheiro. Mas quando você entende a linha forte de valor, você entende que quem veio primeiro foi você. E quando você veio primeiro, significa que quem vai dar conta são eles, porque um dia lá o Criador disse: honre teu pai e tua mãe. Então você, pai e mãe, não tem que ficar correndo atrás de filho. Você, pai e mãe, não tem que ficar provando que ama filho. Mas o filho sim tem que honrar pai e mãe. E se filho está desprezando, o negócio dele é com Deus. Mas você aumenta a sua linha de valor, você transforma a sua história, você transforma a sua vida, você faz a sua rotina diária
olhando nestes olhos, diante do espelho, até deitado na cama, fazendo a rotina noturna, se preparando para dormir. É você dizendo que você é saudável, que você é perfeito, que você é perfeita, que você é lindo, que você é linda, que você é um ser de luz, que você deita e pega logo rápido no sono, e que você é imagem e semelhança de Deus, e você começa a dizer: eu sou saudável, a minha mente é saudável, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, mesmo que não seja uma verdade presente, atual, vai se tornar, porque você está vibrando, e você está jogando para o universo. Isso vai voltar, o teu cérebro vai achar uma maneira de transformar a sua saúde emocional. E depende de quem? Depende unicamente e exclusivamente de você. A grande pergunta que se faz: quer você transformar a sua história? Se você quer transformar a sua história, aplique aquilo que eu tenho ensinado a cada dia. Se fez sentido para você o que nós conversamos no dia de hoje, compartilhe. Alguém pode estar precisando. Seja luz no mundo de trevas. Seja o lenço para enxugar as lágrimas daqueles que sofrem. Estenda o braço para aqueles que precisam de ajuda. Então compartilhe essa live. Fale ao mundo, fale aos teus amigos. De Oriel Pedroso. Eu sei, eu tenho um sonho, viver um dia no mundo em que as pessoas sejam livres dos seus medos e dos seus traumas emocionais. E eu tenho um sonho de que um dia eu vou alcançar milhares de pessoas e iremos transformar a história de vida da saúde emocional, de sofrimento de cada pessoa. Tenha uma boa noite. Se fez sentido para você, compartilhe se ainda não fez. E eu te encontro na próxima live. Lembrando que as nossas lives agora, elas não são mais diárias, mas elas acontecem aos sábados, terças e quinta-feiras. Um grande abraço para você, ser de luz, seu lindo, sua linda. Lembre-se, você não é os teus pensamentos. Você é muito melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Vão com Deus, um grande abraço. E até então o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.